E o Cruzeiro joga hoje contra o União Santa Fé lá no Mineirão. Então bora pra lá, Bonucci já tá com a gente. Bonucci, é um jogo que não vale muito, né? Boa tarde pra você. Pois é, Lud, boa tarde para você, todo mundo que está com a gente aqui no GE. Nem o Cruzeiro, nem o União Santa Fé tem mais chances, né, de avançar na Sul-Americana, vão jogar só para cumprir tabela. Mas o Cruzeiro tem um jogo importantíssimo no próximo fim de semana, né? Domingo recebe o Palmeiras, aqui mesmo no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, numa partida que pode valer a liderança do campeonato. E por isso, o técnico Leonardo Jardim deve poupar praticamente todos os titulares dele. O Vidjalba está suspenso no Campeonato Brasileiro, não pode enfrentar o Palmeiras, então é um que deve seguir na equipe, como a gente vai ver agora no campinho, com a provável escalação do Cruzeiro para o jogo de hoje à noite. Cruzeiro que deve ir de Léo Aragão no gol, o William, Jonathan Jesus, Vidjalba e o garoto Cauã Prats ali na linha de defesa, o Wallace, Murilo Hickman e Eduardo no meio de campo, Lautaro, Bolassi e Gabigol no ataque. Gabigol foi titular nos últimos jogos, né? Deve seguir também. Vai ser praticamente um jogo treino, Lud, mas o Cruzeiro que fez promoção de ingressos divulgou agora há pouco 17 mil vendidos, viu? Ó, então até que vai ter um público legal para esse jogo. Valeu, Bonucci. Boa tarde para você. Tem jogador que vai e volta algumas vezes para casa, mas são poucos os que cultivam raízes. E a raiz de Lucas Silva é o Cruzeiro. Aqui chama Tito, papai! Chama que vem! Lucas Silva arruma os 300 jogos com a camisa do Cruzeiro, conhece a Toca da Raposa 2 como ninguém, né, Lucas? Muita coisa mudou, inclusive, desde que você começou por aqui. Sim, inclusive esse campo que a gente está aqui, antes era grama natural, agora é sintético. Tem outros setores agora que estão inaugurando, outros ainda para inaugurar. Então aqui a gente tem uma estrutura maravilhosa. E o Lucas Silva mudou muito também. Mudei. Antes era um garoto, agora já um pouco mais experiente. Experiente e deixando as emoções falarem por ele também. Não sou muito fácil de me emocionar, mas naquele momento ali não consegui me controlar. Acho que foi uma fala assim do coração, uma fala da alma mesmo. Eu amo esse clube, amo jogar com essa camisa e... A entrevista segurando as lágrimas foi depois da vitória do Cruzeiro contra o Fortaleza, com direito a um belo gol para coroar a boa fase do time e do capitão do Cruzeiro. Muita gente me zoou também, falou assim, essa canhotinha aí? Eu falei assim, é essa aqui. De vez em quando sai alguma coisa. Finalização do pé esquerdo lá no cantinho, lá na bochecha da rede. Lucas Silva ganhou espaço com Leonardo Jardim depois da lesão do Matheus Henrique. Mas titular ou no banco de reservas, o camisa 16 é o líder absoluto do grupo. Como é que você enxerga essa sua liderança dentro do grupo? Não foi algo que eu pedi, não foi algo planejado, foi algo que aconteceu natural. Há um respeito muito grande e que eu acho que isso tem que ser passado aqui de geração por geração e até mesmo para os garotos da base. Base onde o Lucas foi formado e que ele conhece muito bem. O cria da Toca conquistou títulos. Tetracampeão brasileiro Cruzeiro! E chegou a jogar fora do Brasil no Real Madrid, treinado pelo novo técnico da seleção brasileira. Renova a expectativa de todo mundo, do torcedor, dos jogadores também. Treinador que tem muita experiência, vitorioso. Tem espaço para cruzeirenses na próxima convocação de Ancelotti? O Fabrício, acho que tem condições. Caio Jorge também vive um grande momento. Quem sabe você, né? Quem sabe também, junto com o Cruzeiro aqui, vivendo uma boa fase. Quem sabe pode ser uma grande honra, um sonho também de ser convocado para a seleção. Espaço mesmo não tá sobrando no coração do Lucas Silva. Eu sei, parece fofoca, mas é informação. Ele parou a internet quando assumiu nas redes sociais o romance com a médica Bianca, o primeiro namoro do capitão do Cruzeiro. Finalmente, Lucas! Sim. Agora meu coração está preenchido com a Bianca. Ela é muito tranquila, lida muito bem com isso. Ela é raiz também, então tá aprovada. Acostumado a cultivar raízes, hoje Lucas Silva colhe grande fase fora e dentro de campo. O homem está emocionado e emocionante.
Eu até concordo que o Fagner é titular, mas hoje o William coloca uma pulguinha ali atrás da orelha pelas boas partidas que fez. O Fagner ainda, na sua opinião, é titular absoluto? É titular, absoluto eu já não consigo mais. O William vem voltando, né, a fazer bons jogos. Gostei do jogo dele lá em Goiânia, contra o Fortaleza também. O William é muito participativo lá na frente, né? E ele se defendeu bem, o Cruzeiro se defendeu bem lá contra o Fortaleza, tendo ali o Breno Lopes do lado dele, né? Tudo bem que a dobradinha era com o Diogo Barbosa, que tá mal, mas ainda eu acho que o Fagner merece a titularidade, né? Passa mais uma segurança ali defensiva e quando vai na frente tem um bom acabamento ali de jogadas, mas eu não vejo, às vezes nas redes sociais aí, o torcedor pegando no pé do William. Acho que por um momento sim, hoje eu acho que já não justifica. O Cruzeiro tem duas boas opções ali pra lateral e isso é luxo aí no futebol brasileiro, você joga. Verdade, pouquíssimo. O Palmeiras teve isso um tempo ali com Marcos Rocha, Mike, Flamengo chegou a ter ali o Wesley, do lado esquerdo tem Ayrton Lucas, Alexandro, mas é raríssimo. E alguma informação sobre movimentação, sobre janela, ou isso é guardado ainda a 7 chaves? Cara, a informação que eu tenho é que o Leonardo Jardim tá muito tranquilo e o Cruzeiro vai com muita paciência aí ao mercado. Deve contratar sim, 1, 2, 3. Não vejo mais do que isso, talvez 4 aí peças, zagueiro pela esquerda, um volante, 1 ou 2 beiradas. Não deve fugir muito disso, a não ser que venha alguma proposta e tire algum jogador do Cruzeiro. Mas a informação, repetindo aqui, é que o Leonardo Jardim quer trabalhar aí com muita paciência, cautela, sem queimar o dinheiro do Pedro Lourenço e para achar a opção aí dentro daquele perfil que ele já indicou, né? Jogador jovem, para dar um retorno técnico agora, mas com potencial de retorno financeiro no futuro. É o perfil que o Cruzeiro vai buscar. Ah, Samuel, pode chegar alguém mais experiente? Eu acho pouco provável, mas não dá para descartar também, dependendo do que apareça aí no mercado. Mas hoje o Cruzeiro que é jovem, de potencial. Aí o desafio é achar esses jogadores aí com um valor acessível, né? Não vejo também o Cruzeiro fazendo altíssimos investimentos nesta janela de meio do ano, pagando 8, 10 milhões aí em jogadores, acho pouco provável. O que vai ter aí, com certeza, vai estar inflacionado, né? Esse do Atlético Nacional mesmo, lá da Colômbia, o Rinestrosa, o valor já triplicou aí com o interesse dos clubes. Bom, né? Jogador, viu? Bom jogador. Muito bom, mas é o perfil que você falou do Cruzeiro, jogador de velocidade, explosão, lado de campo, jovem, muito jovem. É isso. Falar sobre o Cruzeiro e uma busca antiga por zagueiro. O nome do Valentim Gomes voltou à pauta cruzeirense, mas queria trazer um outro nome especulado recentemente. O Cruzeiro é um dos clubes interessados no zagueiro Bernardo, 30 anos de idade, bem pouco conhecido por aqui. Vai ficar mais fácil lembrar dele quando eu falar que ele é filho do Bernardão, volante que jogou por bastante tempo no Corinthians, entre outros clubes, também teve no São Paulo. Imagino que o Rafa Miranda é bem mais novo do que ele, mas possa se lembrar de quem eu tô falando. Pois bem, o Bernardo, filho do Bernardão, é zagueiro, embora tenha surgido como lateral esquerdo no Red Bull Brasil. Ele sai muito cedo daqui em 2015 e passa pelo Red Bull da Áustria, pelo RB Leipzig da Alemanha, além de passagens pelo Brighton da Inglaterra. Pertencia ao Bochum da Alemanha desde 2023, o contrato dele se encerra agora em 30 de junho. Antes de gravar esse vídeo eu conversei com o Bernardão, que é também seu representante, ele me contou o seguinte, abre aspas, entre todos os times grandes do Brasil, dá para incluir o Cruzeiro na lista de interessados no zagueiro, de boa capacidade, de boa estatura, enorme capacidade, com a bola nos pés, até por ser um lateral esquerdo de origem, alguém com bastante mobilidade. Mas, de acordo com o Bernardão, apesar do assédio grande de clubes brasileiros, a tendência é que o Bernardo fique por mais 2 ou 3 temporadas no futebol europeu. É justamente o Bernardão quem está batalhando para que o filho continue por lá mais algum tempo. Bora lá falar do Cruzeirão, que entra em campo hoje às 9h30 da noite para encarar a equipe do União de Santa Fé, jogo válido pela Copa Sul-Americana, competição da qual o Cruzeiro já tem eliminado faz tempo, viu? E para você que vai no Mineirão, então, também poder ver esse time do técnico Leonardo Jardim, que certamente vai colocar um time muito alternativo. Para vocês terem uma ideia de quanto essa torcida do Cruzeiro tá ali empolgada com o time, gosta e quer ver o Cruzeiro jogar, para um jogo de hoje que não vale nada, já sabendo aí que a maior parte do time será um time considerado reserva, o Cruzeiro a princípio tinha pedido uma carga de 10 mil ingressos para esse jogo, depois pediu que essa carga aumentasse para 15 mil e ontem à tarde solicitou que fosse uma carga total de 20 mil ingressos para um jogo que não vale absolutamente nada. Mas para o torcedor do Cruzeiro vale muito, afinal de contas é a camisa de 5 estrelas que vai estar em campo, independente se já ter eliminado ou não, independente da competição do adversário, o torcedor do Cruzeiro segue firme e vai junto com o Cruzeirão. Bom, a escalação, o técnico da Raposa só vai liberar 1 hora antes do início da partida. E claro, vamos tentar esboçar aqui um provável Cruzeiro, mas
O técnico do Cruzeiro pode utilizar alguns titulares, como por exemplo o Vidalba, que não joga aí no final de semana, está suspenso, não pega o Palmeiras. O Matheus Pereira, que ficou fora aí, né, do último jogo do Cruzeiro, por estar suspenso também, cumpriu a suspensão automática no Campeonato Brasileiro. Com isso, certamente um tempo hoje ele deve jogar. E também aí um outro jogador que está fora desde o Clássico, o Fagner, que foi relacionado para o último jogo, não jogou, enfim. Esses 3 atletas de repente podem atuar. O Vidalba é fato, tá? Sendo assim, vamos tentar esboçar um Cruzeiro da seguinte maneira. Lembrando que não é a escalação oficial do Cruzeiro, é apenas para vocês tentarem fazer aí aquele super trunfo que dá muita polêmica. Eu gosto muito, com Léo Aragão no gol, Fagner na lateral direita, né, retornando aí após muito tempo sem jogar, vai precisar de ritmo de jogo porque no domingo tem a pedreira do Palmeiras. Aí a dupla de zaga com Jonathan Jesus e Vidalba, e na lateral esquerda o Cauã Prats, o garoto Cauã Prats aí entrando de titular. A meiuca poderia ter o Wallace, Murilo Hickman e Eduardo, ou quem sabe o Matheus Pereira iniciando a partida e depois o Eduardo entrando no decorrer do jogo, e lá na frente Lautaro Dias, possivelmente aí o Bolassi e quem sabe o Juan Dineno, ele que não vem sendo aproveitado desde que voltou, passou por uma cirurgia, mas é um jogo aí que o Dineno de repente pode aparecer como surpresa aí entre os titulares do Cruzeiro. Lembrando que a confirmação dessa escalação é só 1 hora antes da partida. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.